O Brasil está vivendo, indiscutivelmente, a sua mais séria crise institucional, porque é de ordem moral, né? Os governadores fizeram aquela reunião para responsabilizar o presidente da República, porque a maioria deles lá, esse povo lá do Norte e Nordeste lá, eles são oposição ao presidente Bolsonaro. E aí queriam fazer uma carta, né, de crítica ao presidente. E daí o grande governador de Minas, o Romeu Zema, né? Aliás, Minas tem um grande governador, tem uma grande pré-candidata ao Senado da República, né, em 2022, né, a Bárbara do site lá, eu te atualizei. Mas tem um acovardado político que preside o Senado chamado Rodrigo Pacheco. Muito bem, então vamos falar da reunião dos governadores. Aí o governador Romeu Zema falou, né, que ele foi eleito para governar Minas Gerais, não foi eleito para arrumar atrito com o presidente da República, e que ele reconhece que o presidente da República tem alguns problemas, cria algumas dificuldades, mas que ele não estava ouvindo nenhuma crítica ao Supremo. Ele falou, mas eu tenho visto aí que o Supremo Tribunal Federal também tem cometido algumas ações aí fora da Constituição, também tem contribuído para o agravamento do quadro, e eu não ouço ninguém falar, ninguém reclama da atitude do Supremo Tribunal, ou seja, calou os governadores e disse a grande verdade, porque a responsabilidade integral desta crise institucional é dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não há, como a oposição quer, transferir para o presidente da República. Tá aí, o presidente da República tem o apoio do povo, o que mais? Qual foi o presidente que teve o apoio do povo como o Bolsonaro está tendo? Aonde vai, a multidão o recepciona. Então, e o pior é que os ministros não recuam, eles estão avançando. Então o culpado de tudo é o Alexandre de Moraes. Sim, ele, mas ele está sendo o instrumento, ele que está fazendo, mas os outros estão apoiando. Porque era preciso que os ministros se reunissem e discutem. É possível que nós estejamos aí extrapolando, estejamos passando aí no sinal vermelho. Vamos fazer uma reflexão, vamos dar uma recuada. Só eles podem restabelecer o equilíbrio entre os poderes, porque eles é que transgrediram. Eles humilharam a Câmara, estão humilhando o Senado, estão colocando a Câmara e o Senado como subalterno deles e tentando fazer isso com o presidente, mas o presidente reage. Ainda que vale repetir, o presidente tem a culpa em ter permitido que o Alexandre de Moraes, lá atrás, naquela esquisita, ilegal, imoral atravessada do Alexandre de Moraes, em proibir que o presidente nomeasse o delegado Ramagem para a direção da Polícia Federal. Naquele momento, o presidente devia ter rasgado aquela ordem e dado posse ao Ramagem, dizendo para o ministro, aqui mando eu, você manda aí. E nós temos uma Constituição, e a Constituição não o autoriza a vir dar ordem aqui no Executivo. Foi perdida uma grande oportunidade para ter colocado o Alexandre e os demais ministros nos seus respectivos lugares, ou seja, dentro das 4 linhas da Constituição, como ele gosta de utilizar essa expressão. Não fez, eles avançaram, claro, eles avançaram. Então, os ministros, e agora, aí os governadores fazem reunião para apoiar ser solidário com o Alexandre de Moraes, porque o presidente pediu o impeachment dele. Aí a CPI do Covid lá do Senado, né, a maioria deles, vai ao Supremo para manifestar solidariedade ao ministro Alexandre. Nunca se viu isso. Então, aí, fora o episódio do Luiz Roberto Soares ter ido lá na Câmara dos Deputados, ter mudado aquela eleição. Então, o Supremo Tribunal Federal não é mais a Suprema Corte da Justiça, não é? Virou um puxado político lá. Aí, como pode agora a oposição
está manifestando, a oposição, por exemplo, Bolsonaro, manifestando solidariedade então, com os ministros. E os ministros estão recebendo essa solidariedade. E aí, esses senadores jamais poderiam ter ido. Acontece como querer que o Omar Aziz e os três lá, né, e o Renan Calheiros possam ter vergonha, possam ter uma inibição de irem ao Supremo, porque eles estão lá na gaveta, lá com os processos deles. No instante que vão lá manifestar solidariedade ao ministro, eles constrangem os ministros, não é um só, os ministros para abrir a gaveta e tocar os processos deles. Então os ministros não têm mais isenção para votar os processos políticos. Como vão querer investigar o presidente se eles não têm isenção, não têm capacidade de se mostrar isentos para olhar os processos lá, querer nas atuais circunstâncias voltar lá atrás para investigar a tentativa de influência do presidente na Polícia Federal, como estão querendo fazer agora lá no Supremo, no tal processo lá das fake news, é uma estupidez inominável, né? Então, para consertar isso, só mesmo o 7 de setembro, só mesmo o povo na rua, o povo acampado em Brasília, para exigir, porque esse ministro ele não pode continuar mais ministro, ele se revestiu agora de todo o poder, ele é o ditador do Brasil. E os outros 10 ministros não veem isso, não fazem nada para atenuar a crise, eles só colocam lenha na fogueira e querem culpar o presidente de ter quebrado a hierarquia. Não. Quem quebrou a hierarquia e continua espedaçando são os ministros do Supremo, à frente o ministro Alexandre de Moraes. E já que o Senado se omitiu, já que o Rodrigo Pacheco não tem firmeza, não tem liderança, não tem patriotismo, é muito menor que o cargo que ocupa para resolver isso, então é preciso que o povo, no dia 7 de setembro, efetivamente se instale em Brasília e resolva essa situação para salvar o Brasil.